nós vamos falar sobre o equipamento de ondas curtas. Para a gente relembrar, nós falamos nas aulas passadas sobre termoterapia, que é a terapia através da energia, que pode ser calórica ou não, tá? Então, a termoterapia é o termo que a gente utiliza para ofertar algum tipo de energia, que pode ser por aquecimento ou pode ser por resfriamento, tá? Nós falamos também sobre calores, que eles é classificado em calor profundo e superficial. Nós falamos também sobre a transferência de calor, que pode ser por condução, convecção ou conversão, tá? E é válido a gente reforçar os objetivos ou os efeitos que o calor, ou melhor, os objetivos que a gente tem com a presença do calor. Aumento do fluxo sanguíneo, assiste à resolução da inflamação, aumenta a sensibilidade de tecidos e colágenos profundos, diminui a rigidez articular, alivia dores, espasmos musculares, músculos profundos, aumenta o oxigênio da área e aumenta o metabolismo. Isso tudo a gente já viu nas últimas aulas, tá? E o ondas curtas, o que ele é, esse equipamento? Ele é um equipamento de calor profundo, tá? É um outro equipamento que eu estou apresentando para vocês que tem a sua classificação de alta frequência. Lembram que lá TNS, FES, era um equipamento de baixa frequência, corrente russa, corrente interferencial, equipamento de média frequência, e o ondas curtas, assim como o micro-ondas que nós apresentamos no último encontro, é um equipamento de calor de alta frequência, tá? E é calor profundo. Ele tem a sua característica hoje no Brasil, trabalhando com 27,12 MHz. Ele tem dois tipos de operação. Uma operação é pulsado e outra operação é contínuo, tá? Como seria isso? A oferta de calor desse equipamento, ele pode ser ofertado de forma contínua, ou seja, sem interrupção, ou por pulsos, que é o pulsado. O que significa esse pulsos? Semelhante a essas luzes de Natal que a gente vê no final de ano, os pisca-piscas, ele é um exemplo de luz pulsada, ou até mesmo uma seta de um carro, de uma moto, ou aquelas luzes sinalizadoras que tem em garagens, entrada e saída de veículos. Então, ou seja, pulsada é quando eu tenho a presença de luz e tenho uma interrupção. No caso desse equipamento que trabalha com calor, no pulsado dele seria presença de calor, ou seja, ele oferta calor e depois ele não oferta calor. E aí vai oferecendo para nós a modalidade pulsado, por pulsos, ou seja, vem o aquecimento e para, o aquecimento e para. O tempo entre um aquecimento e outro, como a gente viu lá nas primeiras aulas que a gente teve de TNS, que eu falei para vocês de frequência e largura de pulso. Então, quando a gente trabalha no equipamento de ondas curtas em pulsado, nós estamos falando de frequência, tá? Então, toda vez que eu falo de frequência, eu falo de pulsos, pulsos de calor. E aí, eu tendo esses pulsos de calor, eu vou oferecer calor e vou parar de oferecer calor. Tendo a presença da frequência, a gente vai ter a presença da largura de pulso. Claro, nós vamos determinar essa largura de pulso? Não. Nós não vamos determinar ela. Nós vamos determinar apenas a frequência com que o equipamento vai trabalhar. Então, ou seja, quando eu tenho a presença de frequência nesse equipamento, logo eu vou pensar, poxa, se ele tem a frequência, quer dizer que ele vai trabalhar em modalidade pulsado. Por quê? Na frequência, lembra que a frequência ela tem a quantidade de vezes que ocorre um evento, mas ela vem, lembrando lá do TNS, vem a corrente elétrica e tem a largura de pulso, que é a distância entre uma corrente e outra, ou seja, é a distância entre um evento e outro. No caso desse equipamento que produz calor, então, ou seja, ele vai produzir calor e ele vai ter um intervalo, que a gente vai chamar de largura de pulso, ele vai ter um intervalo entre uma outra produção de calor. Então, ele produz calor, para, produz calor, para, produz calor e para. Então, isso a gente vai chamar de pulsado, tá bem? Então, toda vez que eu vejo que eu preciso selecionar frequência nesse equipamento, eu já logo vou imaginar, poxa, se ele selecionou frequência, quer dizer que ele vai trabalhar na modalidade pulsado. Agora, quando eu tenho o modo, a modalidade contínuo, eu não tenho esse intervalo, certo? Claro que na física, para que a gente possa produzir calor continuamente, ele precisa de uma frequência.
só que ele não tem largura de pulso, entendeu? É aquela corrente ininterrupta. Então, exemplo, a luz da casa de vocês aí, se vocês olharem para a luz agora, ela é uma luz contínua, ela não pisca, não deveria, na verdade. Então, ou seja, ela não é pulsada, ela é contínua. Mas existe uma corrente elétrica ali que tem uma frequência, entendeu? Só que ela não é intervalada, ou seja, não tem pulso, tá bem? Então, quando eu vou produzir calor com esse equipamento no modo contínuo, eu sei que ele vai constantemente produzir calor, tá? Agora, se eu vou usar ele na modalidade pulsado, eu sei que ele vai produzir calor e vai parar. Produzir calor e vai parar, lembrando lá das frequências que a gente já conhece, tá bem? É um equipamento que tem a sua alimentação entre 110 e 220 volts, tá? Muitos deles já é bivolt. E um cuidado que a gente tem que ter é com o comprimento de ondas. Ele pode chegar a 11,6 metros. Ou seja, quando eu ligo o equipamento, num raio de 11 metros, ele está produzindo radiação. Tá? Até porque é um equipamento que eletromagnético. Então, eu vou falar daqui a pouquinho. Esse equipamento ele vai produzir calor através de onda eletromagnética e com isso ele gera esse campo eletromagnético. E ele tem um raio de 11 metros. Então, qualquer pessoa que estiver próximo desse equipamento, numa distância de 11 metros, vai estar recebendo essa radiação. Claro que ela não é tão maléfica para o nosso organismo. A gente sabe que a grande exposição ou muito tempo em exposição à radiação, isso pode gerar uma complicação, tá? Inclusive, tem estudos que falam sobre a presença de fraqueza muscular, principalmente dos membros inferiores em fisioterapeutas, que utilizam, que aplicam esse equipamento de ondas curtas, tá? Então, o estudo não é muito recente, é um estudo mais antigo, mas é um estudo que há de se pensar e se preocupar, tá bem? Então, como eu já falei do calor anteriormente, como esse equipamento produz calor, então, ou seja, a indicação do equipamento vai ser na aplicação do calor, tá? Então, toda vez que eu aplico calor, eu tenho aumento do fluxo sanguíneo, assiste na resolução da inflamação, aumenta a sensibilidade dos tecidos, diminui a rigidez articular e alivia o espasmo das musculaturas profundas, tá? Mas eu vou usar esse slide e tem a presença de um desenho ali embaixo para explicar como esse equipamento ele vai atuar no nosso organismo, tá? Não sei se todos estão conseguindo ver indicação, o slide da indicação e efeito, tá? Eu preciso que vocês observem um desenho que tem aí embaixo, tá? É um desenho que tem tá simulando uma molécula, tá? E aí essa molécula ele vai representar para nós da seguinte maneira: o funcionamento desse equipamento. Então, como que ele vai funcionar? Vamos pensar aqui, do lado esquerdo de vocês, no desenho. Vamos colocar desenho 1 do lado esquerdo e desenho 2 do lado direito de vocês. Quando você observa, eu tenho ali o primeiro desenho, eu tenho dentro desse desenho, ele é uma espécie oval, que tem duas setinhas. Então, na figura da esquerda, eu tenho negativo de um lado e positivo do outro, tá? Na figura logo embaixo, que ele está na vertical, eu tenho positivo em cima, negativo embaixo, e na figura de baixo, eu tenho o negativo do lado direito e o positivo do lado esquerdo, tá? O que isso vai nos ajudar, o que nós vamos entender desse equipamento, desse desenho, tá? Esse desenho vai nos mostrar o quê? Como funciona o equipamento. Esse equipamento de ondas curtas, como diz o próprio nome, não condiz com o equipamento. Ele é ondas curtas, mas o nome dele, mas a onda dele é comprida. Quando eu tenho esse equipamento em funcionamento, o que ele vai fazer? Deixa eu ver se eu voltar. Nessa figura aqui, nesse slide, tem um equipamento, tá? Ele é quadradão assim,
E em cima dele tem 2 eletrodos, tá? Esses 2 eletrodos nós vamos acoplar ao nosso indivíduo. Eu vou até mostrar nessa outra figura aqui. Eu vou ter de um lado um eletrodo, do outro lado o outro eletrodo, tá? Vou acoplar no meu indivíduo. Só que como que funciona a mágica? O eletrodo, de um lado, ele vai emitir uma onda, que pode ser positiva ou negativa, vai depender do momento. Mas vamos imaginar que no slide que vocês estão vendo agora, vocês estão vendo a primeira figura, que tem 2 eletrodos nas extremidades, um em cada extremidade, e entre eles tem as prováveis estruturas musculares, nossas estruturas do corpo. Então tem gordura, músculo, osso, músculo e gordura novamente. Então o que vai acontecer? Imaginemos que o eletrodo da direita ele esteja produzindo onda positiva, enquanto que o eletrodo da esquerda está emitindo ondas negativas, tá? Feito isso, o que vai acontecer com as nossas moléculas? A gente sabe que na física os opostos se atraem. Então o positivo ele vai buscar o negativo e o negativo vai buscar o positivo. E é onde acontece a mágica. Quando eu tenho um eletrodo do lado direito com o positivo, toda a minha parte da molécula negativa ela vai ser atraída por esse eletrodo. Por quê? O eletrodo está positivo, o lado negativo da molécula vai ser atraída para esse lado, certo? E aí acontece o inverso no outro eletrodo. O outro eletrodo que está negativo vai atrair os positivos. Só que numa questão de milésimo de segundos, o que vai acontecer? O próprio equipamento ele inverte. O direito que era positivo e o esquerdo negativo, eles invertem. O direito se torna negativo e o esquerdo se torna positivo. E aí a nossa molécula que já estava projetando para fazer a sua volta, ela é obrigada a voltar na outra posição. Então ela fica fazendo um movimento de rotação no próprio eixo. E aí ela roda para um lado e ela roda para o outro, tá? Isso nós vamos chamar de agitação das moléculas. Então o equipamento ele forma um campo eletromagnético com os 2 eletrodos, tá? De um lado o eletrodo positivo, de outro negativo. E aí esses campos eletromagnéticos eles são formados, ou seja, eles são atraídos a energia de um eletrodo para o outro. Nessa atração, sai energia positiva indo, por exemplo, da direita para a esquerda, certo? Então, quando essa energia positiva ela é produzida da direita para a esquerda, passado poucos segundos, essa energia já é projetada da esquerda para a direita. Então, ela fica fazendo uma troca de energia. E isso forma aquele campão eletromagnético, tá? Forma um campo eletromagnético muito bonito. E as nossas moléculas que estão no meio desse campo eletromagnético, o que vai acontecer? Elas serão agitadas. E esse agito das moléculas vai fazer com que aconteça o aquecimento. Ou seja, esse equipamento faz o aquecimento através de um campo eletromagnético na qual agita as moléculas, tá? Você quer ver um exemplo de molécula agitada, mas não com campo eletromagnético? É quando você coloca uma água no forno. Quando você coloca essa água no fogo, o fogo ele produz uma energia, certo? Claro, ele não forma uma onda eletromagnética, um campo eletromagnético, porém há um agito das moléculas. As moléculas são agitadas, no agito delas acontece o que a gente chama de aquecimento, tá? Então, no nosso organismo, o aparelho tem o mesmo sentido. Ele faz essa troca de polaridade, o que era negativo se torna positivo, o que era positivo se torna negativo numa questão de milésimo de segundo. E isso acontecendo, as moléculas ora é atraído por um lado, ora é atraído por outro. Esse movimento que elas fazem de atração faz elas gerarem um movimento, tá, de rotação no próprio eixo, tá? E isso gerando atrito entre elas acaba aqui aquecendo, tá? Tudo bem, gente? Se não tiver, me pergunta, tá? Então, dando continuidade. Como eu já falei, o equipamento
ele faz esse agito de moléculas. E aí é válido ressaltar que, para que ele possa fazer esse agito, essa troca de polaridade, o nosso tecido ele precisa ser rico em líquido. Por quê? Porque o campo eletromagnético ele vai ser atraído por estruturas ricas em líquido, onde a molécula tem a sua tem na sua particularidade uma facilidade de interagir com o campo eletromagnético. Enquanto que as outras estruturas mais rígidas, como osso, ligamento, ela não tem tanta afinidade porque elas já são, por elas serem rígidas, ela não tem essa flexibilidade e agitação das moléculas que levando a um outro fator por diminuição da presença de líquido nessas regiões, tá? Então, onde eu tenho líquido, vai estar sofrendo com essa agitação das moléculas. Então, como eu sei que ele agita as moléculas onde tem presença de líquido, então eu vou ter que tomar um certo cuidado, tá? Um primeiro cuidado, pacientes com marca-passo cardíaco. O marca-passo cardíaco não é nem por conta do líquido, mas sim por conta do campo eletromagnético que pode simplesmente queimar o marca-passo. Presença de metal também está inteiramente ligada ao campo eletromagnético formado pelo equipamento, tá? Então, corre o risco de levar choque. Sensação térmica comprometida ou pacientes não colaborativos, eu preciso da interação do meu paciente, ou seja, preciso que o meu paciente sinta o equipamento, porque ele aquece, tá? Preciso que o meu paciente sinta o equipamento para que a gente possa ter um termômetro, né? O paciente vai me dar o feedback se está sentindo ou não, e aí eu consigo fazer as suas devidas dosagens, tá? Gestação e áreas hemorrágicas são contraindicados por conta da presença de líquido, como eu já falei agora há pouco. Ele aquece a estrutura rica em líquido, então é melhor a gente não arriscar com gestantes, tá? Tecidos isquêmicos, tá? Onde tem isquemia. A isquemia se representa o quê? A ausência de sangue. Então, ou seja, eu não tenho presença de líquido, não tenho porquê de eu aplicar. Tá? Eu pulei áreas hemorrágicas. Áreas hemorrágicas, que foi junto com a gestação, é por ela ter uma grande presença de líquido, e aí na hemorragia eu vou induzir o aquecimento, e no caso da hemorragia a gente não pode fazer isso, a gente tem que estancar, diminuir esse extravasamento de sangue. Tá? Tumores malignos e tuberculose ativas, apenas por você agitar essas estruturas, essas alterações, então pode piorar a situação do meu indivíduo, tá bom? Trombose venosa recente de dispositivo intrauterino, a trombose pelo fator de circulatório, tá? Presença de líquido, então ausência de líquido na verdade, e o dispositivo intrauterino, porque a boa parte deles tem presença de metal, e esse metal pode ser aquecido e causar uma queimadura interna. Isso eu não quero causar em ninguém, tá? E aí, nesse slide aqui, nós vamos falar sobre os parâmetros do equipamento, tá? Como que vai funcionar o parâmetro desse equipamento? Primeiro, como eu falei, quando eu falo assim frequência, vocês lembram que frequência está associada à largura de pulso e uma amplitude, tá? Tem até um desenho aqui de uma frequência que vocês já estão acostumados a ver. Então eu tenho a largura de pulso, que é a distância entre uma frequência e outra, tá? Então toda vez que eu vou utilizar no meu modo pulsado no equipamento, eu sei que eu vou determinar através de uma frequência, tá? Quando eu vou utilizar no modo contínuo, eu não preciso determinar a frequência, porque o próprio equipamento já determina isso, tá? Então, vamos lá. Dentro dos parâmetros, nós temos as indicações de, para caso agudo, eu vou indicar frequências que vai variar entre 120, 125 a 225. Para casos subagudos, entre 120, 225 a 400 Hz, tá, de frequência. E já nos casos contínuos, nos casos crônicos, eu utilizo a modalidade contínua, tá bem? Então, esses são parâmetros bem simplesinhos. Então, de acordo com a patologia, eu vou
eu vou determinar a, a minha frequência ou o meu modo, tá? Então, ou seja, se eu for trabalhar em casos agudos e subagudo, eu estou trabalhando no modo pulsado. Por quê? Porque eu precisei selecionar uma frequência, tá? Enquanto nos modos, no caso crônico, eu vou utilizar o modo contínuo, tá? Então, não há necessidade de selecionar uma frequência. Tá bem? Tranquilos? E quanto à questão da sintonia, que tá aparecendo para vocês aí, que é um outro fator bem interessante. Como esse equipamento ele produz um campo eletromagnético, tá? O que representa isso? Campo eletromagnético, ele é formado pela energia produzida pelo equipamento, tá? E aí esse equipamento ele tem que entrar em sintonia com o meu paciente, ou seja, o equipamento e o paciente precisam falar a mesma língua, tá? Então, o campo que o equipamento produz, ele não pode ter interferência externa que vai impedir dele fazer de promover o seu efeito. Vamos entender isso. Toda vez que eu ligo o equipamento, imagina que aí está ligado o equipamento nesse primeiro desenho que vocês estão vendo, que o eletrodo está tem um eletrodo do lado esquerdo, o eletrodo do lado direito, e entre eles as estruturas do nosso corpo. Então, quando eu ligo o meu equipamento, o que vai acontecer? Entre um eletrodo e outro, não tem que ter nada que impeça a transferência de energia para que ocorra a produção do campo eletromagnético. Ou seja, o eletrodo da direita e o eletrodo da esquerda, eles têm que estar em sintonia, têm que estar sintonizados, ou seja, eles têm que fazer a troca de energia. Para que eles possam fazer isso, eu não posso ter interferência de nada. Então, por exemplo, o marca-passo interfere, o dispositivo intrauterino ou qualquer presença de metal próximo, celular, corrente, pulseira, relógio, qualquer equipamento eletrônico que esteja perto, que também depende de um campo eletromagnético, por exemplo, o celular. O celular, ele detém de campo eletromagnético. Então, o celular e o equipamento de ondas curtas, eles não vão entrar em sintonias. Por quê? Um produz um campo eletromagnético, o outro também produz o outro campo eletromagnético. E aí vai vencer quem é o mais forte. Nesse caso, o equipamento nosso de ondas curtas, ele é muito mais forte que o aparelho celular, apesar que as ondas produzidas pelos celulares, elas são um pouco mais longas, só que a onda produzida pelo nosso equipamento, ela é mais compacta e tem muito mais força. Então, nesse caso, quem vai sair perdendo vai ser o equipamento solar. Então, o que vai acontecer? A interação entre eles, tá? A interação entre eles vai fazer com que o celular ele comece a ou diminuir funções, tá? Ou simplesmente superaquecer com a presença do outro campo eletromagnético, tá? E se o celular estiver na presença de uma estrutura rica em líquido, que seria no caso na mão de alguém, e o equipamento de ondas curtas estiver ligado, o que vai acontecer? Essa energia vai chegar no celular, e aí, como ele tem uma válvula de escape, que é a presença de líquido próximo dele, ele vai transferir todo esse campo eletromagnético para essa estrutura rica em água. Nesse caso, seria a nossa mão ou o nosso corpo que está em contato com o celular, tá? Então, para o equipamento funcionar, ele precisa entrar em sintonia. Sintonia com o corpo mesmo, tá? Então, ou seja, a corrente eletromagnética, ela precisa transcorrer o corpo do indivíduo de forma que ele não tenha impedimento, não tenha nenhuma estrutura que impeça dele fazer essa propagação de energia. E quando tem essa presença, o que vai acontecer com o equipamento? O equipamento não vai funcionar. Simplesmente isso. Ele deixa de funcionar. Então, não havendo a sintonia, ele deixa de funcionar e aí com isso ele não vai conseguir promover o seu efeito, que é o aquecimento, tá? Então, para que a gente possa ter controle dessa sintonia e também o excesso de sintonia pode queimar, como a falta de sintonia pode fazer com que esse equipamento não funcione. Então,
a literatura preza para a gente que utilizemos uma sintonia que vai variar entre 60% a 80%, ou seja, entre 60% a 80% da potência do meu equipamento é a sintonia indicada para o nosso paciente, tá? Então, ou seja, eu liguei o equipamento e eu tenho um botãozinho que ajusta, e aí eu vou ajustar a nossa sintonia variando entre 60% a 80%. Passou de 80%, eu posso superaquecer e queimar o meu indivíduo. Menor que 60%, eu não vou conseguir produzir a energia necessária, tá bem? Então, eu preciso de ter a sintonia entre o equipamento e o paciente, e para que isso aconteça, evitar objetos metálicos ou eletroeletrônicos próximos. Um outro fator também que influencia na sintonia é o comportamento do paciente. Então, no caso da aplicação, o paciente precisa ficar estático, tá? Quietinho, porque qualquer movimento do paciente pode causar interferência nessa sintonia, tá? Quando eu falo em sintonia, talvez para ficar mais prático para vocês, imaginem que vocês estão querendo ouvir uma rádio, e aí você precisa sintonizar ela naquela frequência. Se você não sintoniza, a hora passou da frequência ou diminuiu, ou abaixo da frequência, ele não vai funcionar. Ele vai ter o famoso chiado, que a gente não consegue ouvir a rádio que a gente deseja, tá bem? Então, no caso da sintonia, é semelhante a uma rádio. É para sintonizar entre 60% e 80%. Ou seja, eu adoro ouvir a Centro América FM, 99.1. Se eu colocar 99.3, 99.4, não vai funcionar. Talvez até funcione, mas com uma qualidade bem pior, tá bem? E aí, para que esse equipamento possa ser acoplado no meu indivíduo, nós temos 3 tipos de técnicas de aplicação, tá? Então, ele precisa ser aplicado de 3 modos. Um modo chama coplanar, que é a mesma coisa de mesmo plano, transversal ou contraplanar e o longitudinal, tá? As figurinhas que vocês estão vendo aí tem as 3 modalidades. O primeiro, lá em cima, tá? Que tem um eletrodo superior e um eletrodo inferior. Esse a gente chama de transversal ou contraplanar. Contraplanar é contraplano, ou seja, imaginemos que a gente coloca um eletrodo na extremidade externa da perna do meu paciente, outro na extremidade interna da perna do meu paciente. E aí eu consigo fazer a aplicação transversal ou contraplanar, tá? Coplanar é a figura logo embaixo, que eu tenho 2 eletrodos no mesmo plano, tá? E aí o campo eletromagnético ele vai sair do eletrodo A, ele vai percorrer por dentro do paciente, vai encontrar o eletrodo B, tá? E o longitudinal é a última figura, que é uma aplicação no joelho. Então eu tenho uma placa acima do joelho, tá? Em cima do joelho, e uma outra placa está na sola do pé, na planta do pé do meu indivíduo. Então, o meu indivíduo apoia o pé em cima da placa e a outra placa vai ficar sobre o joelho dele. E aí essa técnica chama de longitudinal, tá? Nós só temos que tomar cuidado que entre uma placa e outra, para não ter estruturas que são importantes para o nosso funcionamento. Então, por exemplo, a técnica longitudinal ela é muito difícil de se aplicar porque ela não se adapta muito bem em outras regiões do corpo, a não ser nos membros inferiores, tá? Que é mais fácil de aplicar. A mais comum que a gente utiliza chama-se coplanar, ou mesmo plano, aqui é a segunda figura, que é mais comum e mais fácil de aplicar, tá? Eu tenho os tempos de aplicação, que vai variar em fases agudas e crônicas, tá? No caso aguda, a gente pode utilizar de 5 a 10 minutos, enquanto que em fases crônicas eu posso usar de 15 a 20 minutos, tá bom? Dando seguimento aqui as imagens, tá? A primeira imagem no canto superior esquerdo, eu tenho uma técnica que é a técnica longitudinal,
Um eletrodo está na sola do pé, ou na planta do pé do meu indivíduo, e a outra está sobre o joelho, tá? Na figura logo abaixo, tem uma aplicação do modo coplanar, tá? Uma placa está na região posterior da coxa do indivíduo, na região dos isquiotibiais, enquanto que o outro eletrodo, ou outra placa, está na região posterior da perna do meu indivíduo, que seria a região do tríceps sural, gastrocnêmio e isômio, tá? Essa técnica chama coplanar. E aí na última figura, no canto inferior direito, eu tenho os dois eletrodos, um aplicado na região posterior da coxa e o outro na região anterior da coxa. Esse a gente chama de contraplanar ou contraplano ou transversal, tá? Antigamente as pessoas ainda falavam que era a técnica sanduíche, tá? Mas tem o mesmo resultado. E é isso, gente. Esse equipamento é bem simplesinho, bem tranquilinho, tá? Bem fácil de se manusear.